Desde que se soube que a Netflix estava a trabalhar numa série baseada em The Witcher, a saga literária de fantasia criada pelo escritor polaco Andrzej Sapkowski no início dos anos 90, a imprensa especializada começou a vendê-la como a sucessora de A Guerra dos Tronos. Quando finalmente estreou, isto não poderia estar mais longe da verdade. Se a série da HBO procurava fazer uma violenta reflexão política e social, usando como pano de fundo um universo baseado em factos históricos da sociedade medieval europeia e sempre tentou limitar os elementos mágicos ao estritamente necessário, a aposta da Netflix não se envergonha das suas raízes e abraça a alta fantasia medieval com um universo povoado por todo o tipo de criaturas mágicas, como elfos, dragões, feiticeiros ou génios que concedem desejos. Onde a Guerra dos Tronos é solene e escura, às vezes demasiado escura, The Witcher é luminoso e bastante mais relaxado, embora também consiga ser bastante violento. Mas não deixa de ser uma série desafiante, sobretudo graças a uma estrutura narrativa relativamente inovadora. Em 1999, o crítico do New York Times, Vincent Canby, cunhou a expressão megafilme para se referir ao formato de série adotado pelos Sopranos. Numa estrutura de megafilme, as séries são tratadas como se fossem um único e longo filme retalhado em partes, ou, se preferirem, um livro dividido por capítulos. Temos uma narrativa que começa no primeiro episódio e termina no último, e que implica que tenhamos de ver todos os episódios para chegar à recompensa. Este é também conhecido como o formato da televisão de prestígio e foi adotado por séries como Breaking Bad, The Wire e, obviamente, A Guerra dos Tronos. Neste momento, é provavelmente o formato mais popular entre os amantes de séries, perfeito para plataformas como a Netflix, que disponibiliza as temporadas completas logo de uma vez. Esta estrutura opõe-se ao procedural ou caso da semana, em que todos os episódios têm um início, um meio e um fim. E apesar de muitas vezes haver um pequeno fio condutor entre todos os episódios de uma temporada, a série pode ser vista de forma desordenada, sem que exista uma grande perda para o espectador. Ambos os formatos têm os seus prós e os seus contras. O megafilme é narrativamente mais coeso, mas como a recompensa só acontece no final, podemos passar por muitos episódios em que sentimos que não acontece nada, o que nem sempre é estimulante. O caso da semana tem uma recompensa imediata. No mesmo episódio conhecemos a premissa e sabemos a conclusão. No entanto, essa condensação leva a que a narrativa não seja tão rica em nuances e pode muitas vezes parecer que tudo acontece demasiado depressa. Estes formatos não são, obviamente, estanques. Como já referi, os casos da semana normalmente têm um fio condutor que une as temporadas. E os megafilmes também podem ter episódios soltos que não avançam a ação, mas que são igualmente memoráveis, como o polémico episódio da mosca do Breaking Bad. Aquilo que faz com que o The Witcher se destaque é precisamente a forma engenhosa como consegue levar esta união um pouco mais além, ao recorrer a linhas temporais com filosofias narrativas distintas. Nos primeiros episódios temos 3 momentos cronológicos distintos. Temos uma linha temporal que segue o Geralt e que é essencialmente um conjunto de casos da semana, com princípio, meio e fim, mas ao mesmo tempo acompanhamos também o arco narrativo da Yennefer no passado e da Ciri no presente, que no fundo são megafilmes que se desenvolvem de forma paralela aos casos da semana, com quase o mesmo tempo de antena. Isto faz com que a ligação entre os episódios seja mais sólida e estimulante. E como existem os casos da semana, não corremos o risco de termos episódios em que sentimos que não acontece nada. That's too bad. Um outro ponto interessante, e aqui reconheço que é um aspecto mais polémico que tem levantado algumas críticas, é o facto das mudanças cronológicas não serem óbvias desde o início. O espectador tem de estar especialmente atento aos diálogos e aos eventos para traçar mentalmente um mapa cronológico da ação. O que, apesar de poder parecer um pouco confuso no início, sobretudo porque é um universo tão rico e complexo, acaba por ser um estímulo extra que incentiva a que se veja tudo outra vez. The Witcher não é de todo uma série perfeita. Oscila constantemente entre o demasiado óbvio e o demasiado críptico.
E as aventuras do Geralt sofrem da falta de polimento habitual nos casos da semana, onde tudo parece acontecer demasiado depressa. No entanto, é reconfortante que depois de anos a sofrer frustrações constantes em Westeros, o público tenha abraçado de forma tão entusiástica uma fantasia divertida. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty, oh.